nós precisamos muitas vezes mudar nossos hábitos, a forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma de se comportar, a nossa forma de falar e adaptar e ajustar de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. E muitas vezes nós não sabemos. Às vezes nós estamos fazendo coisas fora dos princípios, fora da palavra, e nós achamos que estamos corretos. Existem princípios, eu vou falar para você, olha só, eu já vi várias pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus, que não oram, que não vão na igreja, que não jejuam, e posso falar, elas vivem melhor que muitos cristãos, porque elas praticam princípios sem saber dentro da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a palavra de Deus, ela funciona para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus, para quem crê e para quem não crê. A palavra de Deus, ela funciona. Ele falou assim, ó, Jesus falou, o meu Pai, ele faz com que o sol, o seu sol, ele sirva a todos, tanto o justo quanto o ímpio, tanto aquele que serve a Deus como aquele que não serve a Deus. Ou seja, Jesus, ele falou assim, olha só, a palavra de Deus, ela funciona, não é só para o crente, não é só para o cristão, é para todo aquele que a pratica. Obviamente, para mim, eu tenho a salvação por um motivo só um. Jesus Cristo, ele veio, ele deixou a glória dele, saiu do céu, ele veio nessa terra como homem, ele se esvaziou. Ele foi numa cruz, ele levou os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas transgressões, o meu velho homem, e quando eu venho até Deus, eu recebo ele como Senhor da minha vida, e eu entrego a minha vida para ele me dá uma nova vida, uma nova natureza. Eu tenho agora a mente de Cristo. Agora as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. A salvação é por causa disso. Só que acaba aí? Não. Existem pessoas, Deus, antes de criar eu, você, Deus, ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Antes de você nascer, ele tinha um propósito para a história da minha vida. Deixa eu falar uma coisa, existem pessoas que vão ser salvas. Não tem um propósito de Deus, sabia disso? Vão ser salvas. Quer exemplo disso? O ladrão na cruz lá, do lado de Jesus. No segundo tempo, no final do segundo tempo, acabando, ele foi salvo ali. Só que ele viveu o plano de Deus aqui na terra. Ele viveu as promessas de Deus. Ele viveu o que você sonhava para ele. Está entendendo o que eu estou falando para você? Você pode muito bem ser salvo e não viver o que Deus tem para você aqui. Ou você pode ser salvo e ter uma vida abundante, ter uma vida realizada, sabe? Você pode ser uma pessoa que saiba quem você é, você sabe qual é o seu propósito, você sabe por que você está nessa terra, você é uma pessoa produtiva, realizadora, você pode ver o plano de Deus. Olha só, o maior exemplo disso é Jesus. Jesus, ele foi uma pessoa realizadora. Onde ele ia, ele realizava. E Deus, ele deseja que eu e você, nós somos pessoas realizadoras, pessoas decididas, pessoas, sabe, determinadas, pessoas resolutas, pessoas que sabem quem é. Você precisa saber quem você é, você precisa saber a autoridade que você tem. Você precisa saber para onde você está indo. Isso é o que? O senso de propósito. Deus, ele diz assim, ó. Olha só o que a Bíblia diz lá em Josué. Deus, ele fala assim para Josué: Josué, se você ler a minha palavra, se você meditar na minha palavra, se você se submeter à minha palavra, você terá bom sucesso, você vai ser bem sucedido. Deus está falando isso para Josué. Isso aonde? Vai ser aqui na terra ou lá no céu? Aqui na terra. Aqui na terra. No céu a gente não vai precisar de nada disso. Você consegue entender? Não vai precisar de nada disso. Lá nós vamos estar com Deus, vamos pisar em rua de ouro. Lá não vai ter doença, não vai ter cansaço. Lá não vai ter, sabe, você não vai sentir muito calor, você não vai sentir muito frio. Nós vamos receber um corpo glorioso, a Bíblia diz, né? Nós vamos receber um corpo glorioso. Você não vai sentir cansaço, fadiga, não vai sentir nada disso. Depressão, tristeza, nada disso. Nós vamos estar com a fonte da vida. O tema é assim, olha só. O apóstolo João diz aqui no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou
também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, ou seja, os seus princípios, né? Ou os seus conselhos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quero que você repita comigo assim, falar, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. Amém? Até aí. Eu vou explicar para você o que é justiça. Você honrar a Deus em primeiro lugar na sua vida, isso é justo, porque Ele é Deus. Honrar o pai e a mãe, isso é justiça, isso é justo. Porque foi as pessoas que Deus escolheu, o Espírito Santo escolheu para te trazer nessa terra. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando uma escolha, uma decisão de Deus, do próprio Deus. Né? Ah, se eu tive problemas com meu pai, com a minha mãe, com meus familiares, eu preciso perdoar, eu preciso liberar, eu preciso ser livre para mim avançar, para mim viver o que Deus tem para minha vida. Então, se você estudar o significado da palavra prioridade, significa condição daquilo que é primeiro, em tempo e em ordem. Olha só, possibilidade legal de passar à frente dos outros. Olha só. A igreja estava assim hoje também. Então, fala assim comigo, prioridades. Eu e você, nós precisamos ter prioridades na vida. Não importa se você é um empreendedor, uma dona de casa, se você é um pastor, se você é um professor, se você não tem prioridade na sua vida, a sua vida ela não vai funcionar como poderia funcionar. Porque nós estamos aqui na Terra, outro dia nós falamos sobre isso, né? A Bíblia diz que Deus ele nos deu um prazo de tempo nessa Terra. E cada dia que passa, esse tempo diminui. E a Bíblia diz que nós não vamos exceder, nós não vamos passar desse tempo. Ou seja, nós nunca vamos conseguir fazer todas as coisas. É impossível você fazer tudo. Só que você sempre vai conseguir fazer aquilo que é mais importante. Você precisa ter prioridade na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você precisa ter, eu preciso ter prioridade na minha vida espiritual. Eu preciso, sabe, ter prioridade. O que é mais importante? Tirar tempo para orar, tirar tempo para ler a Bíblia, eu preciso tirar tempo para passar com a família, preciso tirar tempo para crescer, para me desenvolver, até mesmo na vida profissional. A Bíblia diz no livro de Provérbios, quando o machado ele está cego, né? Você vai gastar mais força. Se você gastar mais, você vai ficar ali batendo ali, ó. Pá. Agora quando ele está afiado, né? Ou seja, isso está na sua Bíblia, viu? Está em Provérbios. Eu e você, nós precisamos desenvolver, precisamos crescer, nós precisamos aprender. Nós não podemos ser pessoas atoladas, pessoas religiosas, pessoas que não crescem, que não desenvolvem. A religião, ela frequentemente ela impede as pessoas de crescer, de desenvolver. Só que falar religião, não o cristianismo dinâmico, vital, não a nova vida, o novo estilo de vida em Cristo, não. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos avançar. Então, olha só, se você deseja desenvolver a sua capacidade, o seu potencial, você vai precisar ter prioridade na sua vida. É importante porque eu vi um estudo uma vez, achei muito interessante. Ele falou que as pessoas elas não têm prioridade na vida por 3 motivos. Quer saber quais são? Não. Sabe por que as pessoas não têm prioridade? Olha só que achei muito interessante isso. Primeira coisa, porque quando nós estamos acostumados a fazer alguma coisa, naturalmente nós acreditamos que estamos realizando algo e muitas vezes não estamos. Você pode estar fazendo alguma coisa e não está realizando nada. Movimentação não tem nada a ver com produtividade. Sabe o que acontece quando você não tem prioridade na sua vida? Você se torna, vamos dizer assim, um arquiteto de projetos inacabados. A pessoa que não tem prioridade, sabe o que ela faz? Ela começa a fazer alguma coisa, um projeto, um sonho, um empreendimento, seja lá o que for, e ela para no meio do caminho. Aí depois ela começa a fazer outra coisa, maravilhosa, gloriosa, grandiosa, isso aqui é lindo.
Aí depois ela para também. Nunca termina, nunca. Aí ela começa a fazer outro projeto. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Não, esse ano eu vou orar todo dia, nem que seja 5 minutos eu vou orar. Ela começa, aí para. Não, esse ano a pessoa se torna, vamos dizer assim, um arquiteto de projetos inacabados. Olha, se nós não tivermos prioridades, se você não tiver prioridade, se eu não tiver prioridade, eu nunca vou construir realmente algo grandioso na minha vida. Para você construir algo grande vai requerer tempo, vai requerer prioridade, vai requerer muitas vezes você fazer coisas que você não quer fazer, mas você só vai fazer porque é necessário fazer. É uma prioridade na sua vida. Sabe o que acontece também quando você não tem prioridades? Você não consegue desenvolver o potencial que Deus colocou dentro de você. Você não consegue desenvolver. Você vai estar sempre começando e não termina. Começando e não terminando. Começando e não terminando. E o pior de tudo, sabe o que acontece quando você não tem prioridade na sua vida? Você se torna uma pessoa frustrada. Você se torna uma pessoa frustrada, por quê? Você sempre começa com algo, você sempre acredita em algo. Não é que aquilo não ia dar certo, não é que aquilo... É porque você começou e não concluiu, você não terminou, você não focou. E não foi persistente, é isso? Não foi persistente. Você precisa começar com algo, sabe? Eu lembro uma época da minha vida, eu pensei assim, falei, gente, eu comecei a fazer alguma coisa, falei, sabe quando eu era uma pessoa que começava a fazer uma coisa e não terminava, começava e não terminava. Falei, gente, eu vou começar a fazer alguma coisa, eu vou terminar nem que seja por honra, nem que seja, aquilo pode valer mais nada, mas eu vou, só por insistência mesmo, só porque eu vou terminar esse negócio. Eu lembro que, gente, quando você começa a fazer isso é maravilhoso, porque você começa a se sentir realizado. Você começa a sentir um senso de propósito, de realização. E posso falar uma coisa? Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver conosco, com a nossa postura, com o nosso posicionamento. Isso tem a ver conosco. Quando você tem prioridade na sua vida, sabe o que acontece? Você vive inspirado. Sabia disso? Você vive inspirado, você tem um propósito na vida, você tem um sonho, você tem um objetivo, você vive motivado. Sabe, você é uma pessoa que dentro de você tem sempre uma energia a mais, tem, sabe? Se não tem, ela brota essa energia, essa força, essa vitalidade. Isso gera dentro de você. Por causa de quê? O princípio da prioridade. Quando você tem prioridade, você atinge o seu potencial. Você desenvolve o seu espírito, a alma, todas as áreas da sua vida. Você começou com um curso, começou com um projeto, começou a orar, começou a buscar Deus. Você continua orando, continua buscando a Deus. Eu continuo lendo a Bíblia. Desenvolvendo espiritual. Você começou num curso, aprendizado, você continua desenvolvendo intelectual, psicológico. Você começou com algo, um sonho, você continua realização pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que toda vez que nós começamos a fazer algo, nós paramos, isso é algo espiritual? Não sei se você sabia disso. Eu estava vendo um estudo bíblico que diz que existe um demônio, olha que coisa, existe um demônio. Nem lembro o nome dele, não faço nem questão de lembrar. Ele é específico, sabe pra quê? Pra quando a pessoa começar com algo que Deus colocou muitas vezes no coração dela, um sonho dela, um projeto, que vai fazer a diferença na vida dela, ele vem só pra parar a pessoa, só pra colocar ela desanimada, só pra ela não... Só pra isso. Existe já ouvi falar também. Só pra isso. Que coisa. E o terceiro ponto, priorizar, nos leva a fazer coisas que são muitas vezes, no mínimo, desconfortáveis. E outras vezes, realmente dolorosas. Só que nós precisamos ter prioridades nas nossas vidas. Fala assim, eu preciso ter prioridade. Eu preciso saber qual o próximo passo que eu preciso dar. Qual o posicionamento eu preciso tomar. Muitas vezes eu vou precisar sair da zona de conforto para ir para a zona de progresso. Já parou para pensar nisso?
Se fosse fácil ter prioridades, todo mundo teria prioridade. Ninguém ficava gastando tempo no celular, nas redes sociais. Às vezes, passou 1, 2, 3, 4 horas assistindo televisão, uma série. Gente, o que isso me acrescentou? O que isso me edificou? O que isso me, me desenvolveu em mim? Nada. Perdi tempo, perdi minha vida. Muitas vezes pode estar usando essas formas, esse tempo de forma produtiva, de forma construtiva. Imagina se você se desenvolve, você seja melhor do que você já é. Cada dia você ser um pouquinho melhor. Se a pessoa mais madura, tem mais conhecimento, tem mais experiência, tem mais aprendizado, Você gasta mais tempo com Deus. Não vou nem falar gasta tempo com Deus, porque tempo com Deus não é tempo gasto, tempo com Deus é tempo investido. Orando, lendo a Bíblia, buscando conhecimento. Imagina quanto você poderia desenvolver, mesmo que cada dia você faça isso um pouco de tempo. Não, mas eu não tenho tempo. Muitas vezes, como eu falei, nós nunca vamos ter tempo para fazer tudo. Só que nós sempre vamos ter tempo para fazer aquilo que é mais importante. Às vezes eu preciso tirar alguma coisa da minha vida, deixar de fazer algo que às vezes é agradável, às vezes é confortável, para fazer algo que é importante, algo que é preciso, algo que é necessário. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que todo dia eu estou com vontade de orar, de ler a Bíblia, de estudar? Não! Eu faço porque é prioridade. Tem dia que eu quero orar, tem dia que eu quero, eu quero pregar, quero falar de Jesus. Tem dia que eu quero. Tem dia que eu quero ficar em casa. Tem dia que eu quero pegar um pote de sorvete, ficar assistindo televisão. Sabe aquele sorvete da Que Bom, que vem com de chocolate assim, ó. Aí você pega uma paçoca assim, você joga em cima. Aí você... Eu quero fazer isso. Por isso que muitas vezes você vai precisar... Muitas vezes, não estou falando que isso é pecado, não estou falando que isso é errado. Todo mundo tem que ter um momento de lazer, até para alimentação. Olha só, o que os estudiosos falam, você pode comer 80% da comida tem que ser limpa e 20% pode ser que eles falam que é lixo, né? É um hambúrguer, uma batata frita. Só que 80% tem que ser comida limpa. Você está entendendo? Tudo é moderação. Só que o que muitas vezes a gente faz? A gente pega 80% do sintópico de lixo e os 20% que depois come. Você está entendendo? E 20% de comida pura, comida... Não fala, tá aqui, ó, a minha alimentação aqui é o 20%. É o contrário. E a pessoa acha que tá, a nossa vida é resultado das nossas prioridades. Eu já conheço que perderam coisas maravilhosas na vida e hoje estão sofrendo por não ter paciência. Por não ter paciência. Não tem paciência, E é importante nós termos paciência. Gente, olha só, a paciência, sabia que ela é um dos atributos de Deus? A paciência, ela é um sinal de maturidade espiritual. Você quer medir o seu grau de maturidade espiritual? Você não impressiona Deus porque você fala bonito, porque você canta bonito, porque você tem várias habilidades. Não. Você impressiona Deus quando você vê que você é uma pessoa paciente. Deus ele fez a promessa para você, você vai esperar. Você sabe, tem uma hora, tem um momento certo. É igual o Jó. Já ele falou, eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim ele se levantará em meu favor. O que é paciência? Paciência é todo dia você dá um passo. Todo dia você cresce um pouco. Todo dia você desenvolve na área espiritual, na vida, no intelecto. Você desenvolve uma habilidade, você aprende algo novo. Todo dia, pouquinho. Não adianta você dar uma carreira, correr, e depois você para descansar. Não adianta você correr, passar na frente de um monte de gente, e depois lá, e aí, parou, não vou mais não, deixa quieto, não é pra mim não. Não adianta você fazer isso. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. A paciência, ela é uma característica espiritual. E outra coisa, a paciência ela não acontece nas nossas vidas por acidente, não. Não, ela é algo que é plantado, ela é semeado dentro de nós. É algo que nós vamos desenvolvendo dia após dia. Olha só que coisa interessante. Nós somos chamados por Deus, amém?
Nós somos chamados por Deus para pensar como Ele pensa, para falar como Ele fala, para agir como Ele age e também muitas vezes para suportar como Ele suporta. Imagina quantas coisas Deus ele já suportou minha e sua. Nossa imaturidade, né? Nossa birra, nossa rebeldia. Quantas coisas Ele suportou? Nossa incredulidade. Nossa falta de paciência. Olha só, Deus ele, sabe, Ele suportou tudo isso. Então, você não pode simplesmente falar, não, isso não é pra mim, não, eu não tenho essa personalidade. Não, não é assim. A paciência, ela é um sinal da nossa maturidade espiritual. É uma habilidade que eu acho que todos nós precisamos desenvolvê-la. Amém? Você queria assim também? Amém. Amém. Fala assim comigo, é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Amém? E vamos lá, vocês lembram agora, qual a primeira característica? Prioridade. Isso, prioridades.